Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernando Odo Rodrigues e este é o Balde do Odo. E aqui junto comigo, neste balde imaginário, estão meus queridos amigos Luiz Morne Castanheira. Fala aí, Luiz. Alô, pessoal, para um episódio deveras sonolento. Também aqui comigo, nessa onda de imaginação, quase um Nexus, meu querido amigo Alexandre Bortolucci. Olá a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês novamente, mas por esse episódio não é nada prazer. E também comigo, aqui divagando, assim, viajando na maionese, minha querida amiga Mariana Kira Gamberger. Olá, pessoal. E olha, o episódio não é tão ruim quanto eu achava que fosse, viu? Não que ele seja uma maravilha. Nossa. Gente, não, deixa eu pegar o gancho da Mari e depois eu vou jogar a batata quente pra alguém. Eu acabei de reassistir esse episódio, eu acho que foi a primeira vez que eu revejo esse episódio desde 94. Então lá se vão 28 anos. Porque sempre eu pensava, não, deixa eu pular esse que é aquele episódio do Rumpelstiltskin. E eu não achei tão ruim assim não também, assim, eu tô na vibe da Mari. E eu quero ver alguém criticar a direção do Robert Legato, que foi o responsável pelos efeitos especiais de Deep Space Nine, quem criou esses efeitos. O que você acha, Alexandre? Robert Legato tem algum problema? Na verdade, não. O problema não é do Robert Legato. O problema é de quem colocou ele pra dirigir o episódio, né? Boa, Ale. Continue com sua argumentação, por favor. É, o que você disse, o Robert Legato, ele, assim, para início de conversa, ele não era comumente chamado para dirigir a primeira unidade, né, para ser diretor. Ele normalmente era diretor secundário, né, de segunda unidade, ou eventualmente supervisor de efeitos especiais. Então, mal comparando, é igual você colocar o goleiro para jogar de centroavante, né? Coisa boa não vai sair. E se o goleiro for o Rogério Ceni? Então, mas quantos Rogério Ceni tem e quantos goleiros mundanos tem? Então você tem que contar muito com a sorte, que não foi o caso aqui nesse episódio, obviamente, né? Eu acho que o problema não foi o Robert Legato, né? Foi terem colocado ele lá. Eu acho que provavelmente esse episódio deveria estar reservado para a direção do nosso amigo Paul Lynch, como já tinham chutado o traseiro dele, não tinha ninguém para colocar, colocaram o Robert Legato mesmo. Não tinha ninguém no rodízio, né? Não tinha ninguém pro rodízio e puseram o Robert Legato. Ninguém esperava, né, que o Paul Lynch ia largar a direção lá pro dublê lá, coreógrafo de já eram duas séries, provavelmente. Entendeu? Não, mas pera. O Alexandre tá sendo extremamente injusto. Porque Robert Legato já tinha dirigido em 1990 um episódio da nova geração chamado Ménage à Trois. E depois, em 91, o episódio The Nth Degree. E aí ele foi dirigir o único episódio dele, que é esse, né? Nas Asas da Imaginação, ou If You Wishes There Were Horses. Ele dirigiu para Deep Space Nine. Depois, em 2012, ele dirigiu um episódio de uma série de TV e um outro documentário. E é isso, esses são os créditos dele de diretor. Por outro lado, ele tem um Oscar de efeitos especiais por Titanic, tá, gente? Então, aí ele tava fazendo o que ele sabia fazer bem, né? É tipo o diretor de Nemesis, que me fugiu o nome agora. Stuart Bird, obrigado, Ale. Que é um excelente editor, mas como diretor foi aquele desastre que a gente viu e depois de Nemesis ele não dirigiu mais nada. Meu Deus, lembrando até de Nemesis. Estamos em território perigoso, gente. É que é tema sempre atual, né, gente? É sempre atual, né? Não tem jeito, não tem como fugir. Mas olha Ale, só, não é só a direção que é uma coisa interessante. O roteiro
e a história, não sei se são dois caras ou é um cara e uma mulher, né? Eu fiquei na dúvida se é uma mulher ou um homem. Mas assim, o William Crawford, o único episódio creditado no IMDb, o único crédito dele é esse. É o roteiro desse episódio. Então, quer dizer, são pessoas, assim, sei lá, completamente novatas que foram ali escrever pra Deep Space Nine. E aí saiu uma coisa muito genérica. Eu acho que o problema desse episódio é que ele é um episódio genérico. Ele não traz nada pros personagens, pra história de Deep Space Nine. Ele podia ter sido filmado em Voyager, da nova geração, Discovery, Enterprise. Podia ser em qualquer série de Jornada nas Estrelas, entendeu? Mas, Mari, só pra complementar o que você tá falando, a história é do Neil McHugh Crawford e do William Crawford. O sobrenome me faz dizer que talvez tenha alguma relação. E o teleplay do Neil McHugh Crawford, o William Crawford e do Michael Piller. Mas eu acho o seguinte, tem alguns conceitos interessantes ali, até por ser uma raça alienígena que tá causando aquilo tudo, mas eu acho que o problema é ter sido só uma história A. Não tem uma história B nesse episódio e aí ela ficou se arrastando pelo episódio inteiro. Se tivesse uma história B pra ir intercalando com ela, talvez funcionasse melhor. O que você acha, Castanha? Ainda bem que não teve história B, gente. Gente, eu tive dificuldade o episódio não tem um foco narrativo bem definido. Ele é muito vago no que está acontecendo. Eu tenho dificuldade de entender o que está acontecendo. E você não acredita no que está acontecendo. Existe um pacto não declarado de que, esse pessoal não vai morrer. Os caras que estão nos créditos de abertura não vão morrer. A estação não vai explodir. Bajor não vai explodir. Tem um pacto. Então, o que você pega em contrapartida desse pacto, que isso não vai acontecer, mesmo que tenha alguma falsa encrenca no episódio da semana, é que seja feita alguma revelação dos personagens. E as escolhas para essas revelações foram muito pobres, entendeu? Teve a Dax taradinha, a Dax, né, fantasia sexual do Bashir. Submissa. Teve o anão roubado lá do Twin Peaks do O'Brien. Teve... Qual foi o outro mesmo? Teve o Bokai. Entendeu? O Bokai. Mas, tipo, não conseguiu buscar nada dos personagens com isso. Castanha. Então eu achei muito ruim. Você tá ignorando o Odo conduzindo emas ou avestruzes o episódio inteiro. Eram emas roubadas do Planalto, do Palácio do Planalto, provavelmente. Estavam fugindo da... Cloroquina 1 e cloroquina 2, né? Estavam fugindo da cloroquina. Na realidade, as duas imaginações que a gente vê que são secundárias e que não são aprofundadas são as mais interessantes, que é o Odo, de repente, imaginar o Quark preso, e aí é toda a história do início do episódio, que o Quark diz que ele não tem imaginação, e o Odo diz que é perda de tempo, que você tem que... As pessoas ficam imaginando e esquecem de viver o presente, que é uma discussão interessante dos dois, né? Aquele bate-bola que a gente tem visto nos episódios e que é muito interessante dos dois, e que aí, de repente, o Odo mostra que ele até que tem uma imaginação, porque ele se pegou imaginando o Quark preso porque ele estava enchendo o saco dele. Então acho que isso daí é um ponto positivo. Let me out of here! Let me out of here! Get the Nagus on subspace. I want to talk to him, and I mean now. I'm not spending another minute in this cell. How did you get in there? How did I get in here? You put me in here. I guess I did, didn't I? E a outra imaginação, que eu achei uma boa sacada, mas infelizmente não foi trabalhado, foi a da Kira. Porque a hora que ela se viu sozinha ali, de repente ela imaginou uma explosão, entendeu? Ela teve um flashback da época da ocupação, o cara vindo pegando fogo e tal. E você percebe que ela tava ultra assustada com aquilo. E aí a hora que ela percebe que aquilo era uma imaginação, ela falou, né? Respirou fundo e tal. Então eu acho que isso foi interessante. E aí foi o que Castanha falou. Se os outros elementos imaginativos dos outros personagens, né, do O'Brien, do Bashir e do Sisko fossem mais interessantes, quer dizer, na realidade o buquê é do Jake, né, não é do Sisko, embora ele tenha acabado
tendo uma interação maior com o Sisko. Mas realmente, se tivesse uma interação melhor, fossem personagens que trouxesse algo, teria sido mais interessante. E o que você falou, Fer, que é legal a história de você ter uma raça diferente, que a maneira dele se comunicar com as pessoas é vendo como que elas imaginam, qual que é a imaginação delas, tudo, teria sido muito bom se tivesse sido focado neles, né? Porque a gente, no fim, não descobriu absolutamente nada sobre eles. E aí mas fica vocês uma entenderam coisa muito o que rasa, está acontecendo? Né? Aquilo está acontecendo na imaginação, eles estão dormindo, imaginando. Não, tá Ou acontecendo, temporariamente essas coisas estão a acontecendo. estação virou tipo um holodeck gigante, está acontecendo aquilo. Isso. É isso, vocês entenderam? É isso que eu entendi. seria Eles algo do estavam dormindo. Tanto que quando o Sisko começa a colocar as peças do quebra-cabeça, é o que ele vai falando. Ó, olha o que tá acontecendo aí, ô Dax, mas para de pensar, né? Só olha a leitura. Eles estão presentes na estação, mas quando a estação chacoalha, é uma sensação que todos estão tendo, mas que não é real, entendeu? Uhum. Então eles chegaram na estação do Quadrante Gama, provavelmente, e perceberam que a maneira de eles conhecerem o pessoal da estação era potencializar a imaginação deles. Não, eles já tinham feito isso com outras civilizações que eles tinham encontrado. Mas então, foi isso que eu entendi. Essa é a maneira deles se comunicarem, mas sem dizer, nós somos alienígenas, entendeu? Mas a imaginação dos humanos foi muito mais forte. Para só para pensar que, tirando o quarto... Nossa, agora... Eu ia falar um argumento e ele já caiu por terra antes de eu falar. Tirando o Odo e o Quark, vamos lá, a imaginação do Odo em particular foi bem simples, né? Ele tava vendo uma tela só. Do Quark foi um pouquinho mais profunda, mas a grande imaginação que toca a história foi criada por humanos, né? Foi criada pelo Jake, foi criada pela Molly e foi criada pelo Bashir. E é isso que no final o Bukai fala pro Sisko. Que imaginação essa que vocês têm, né? A gente nunca viu nada parecido. This imagination of yours, it's a tough concept for us to get a handle on, Ben. You're not simply a figment of my imagination, are you? We're on an extended mission exploring the galaxy. A while back, we followed one of your ships through that hole in space out there. We've been watching you, trying to figure out the rules of your game. Why didn't you just talk to us like this? Well, we've learned that you can never tell how someone will treat the visiting team. I understand. That's what this has been all about. Learning to understand. Was it really necessary to put the whole station in jeopardy? Oh, but we didn't, Ben. It was you. It was your imaginations that created everything. We were just watching to see where it took you. Ah, this imagination of yours. We have never seen anything like it. Você sentiu isso também, Ale? E acho que é até bom você entrar na conversa e falar se você concorda com o Castanha de que talvez estivesse todo mundo dormindo no episódio inteiro. Não sei se estavam dormindo. Eu tô tentando entender o que estava de fato acontecendo, né? Então, eu acho que foi uma forma de comunicação, acho que foi a Mari que falou, né? Era uma forma, dessa forma de vida alienígena se comunicar. E por algum motivo encontrado no roteiro, a forma deles acharem mais adequado fazer isso foi através lá da imaginação, enfim, das ondas. Não dá nem pra falar ondas cerebrais, porque eles também captaram lá a imaginação do Odo, né? E o Odo não deve ter ondas cerebrais, ele não tem cérebro, né? Então assim, uma forma deles... sei lá. O Odo não tem nem... Interagirem, né? Mais do que se comunicar é interagir, né? E conhecer. O Odo nem tem o sentido de cheiro, né? De olfato, como ele fala nesse episódio. Pois é. Então, assim, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor explorada essa potencialidade, né? Mas o Castanha também já colocou, o roteiro é muito raso, né? Muito en passant, é um high concept hard mesmo, muito modorrento, vamos dizer assim, né? Quem usa muito essa palavra para a primeira temporada de Deep Space Nine, que, inclusive, deixar registrado aqui meu protesto, é o senhor Salvador Nogueira, né? Cuidado que Salvador Nogueira diz que escuta religiosamente todos os episódios do Balde do Ouro. Mas é bom que ele ouça mesmo, eu não gosto daqueles... Né? Eu posso falar mal de Deep Space Nine, que eu sou Nine, ele não, entendeu? Nossa Senhora.
Entendi. É igual filho, né? Você pode falar mal do seu filho, da sua mãe, do seu irmão. Agora os outros não, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que poderia ter sido melhor explorado, né? Essa potencialidade do episódio. Eu tenho muitas restrições ao ritmo, né? Realmente o episódio é modorrento mesmo, é difícil, né? Você ficar prestando atenção. A gente não tem nenhum tipo de desenvolvimento ali dos personagens. Nada, não tem nada, absolutamente nada. Tem uma interação ali, eu acho que digna de nota, ou de a gente lembrar desse episódio. E tem algumas coisas que me preocupam muito conceitualmente, né? Por exemplo, né? A gente tá pegando lá a imaginação, tudo bem, mas vamos pensar aqui, o tal do Buck Bokai lá, que é o jogador de beisebol. Pô, cara, eu não sei no século 21 ou 22 que acabou o beisebol, né? Mas, pô, o beisebol deve ter se tornado realmente um esporte bem de nicho mesmo, porque, pô, botaram um baixinho, gordinho pra ser o melhor jogador de todos os tempos. Como eu não conheço beisebol, não sei como é que funciona, mas... Não, mas o beisebol não é pareceu isso, que não tinha pessoal. nada a ver. Não, então, é isso que eu tô falando. Pô, Pareceu bem estranho mesmo. o beisebol caiu tanto no ostracismo, assim, pra gente ter um exemplo de atleta, entre aspas. Porque, assim, se a gente pegar hoje o exemplo de qualquer esporte, mesmo sendo beisebol, né, sem querer ser preconceituoso com o tipo físico de ninguém, mas, assim, não fica crível na tela que o cara é um atleta, que o cara era o melhor jogador de todos os tempos, segundo o Cisco, entendeu? Então, ficou estranho, ficou muito estranho. E outras coisas também, né, o Luiz até brincou aí colocaram o Michael J. Anderson lá, de Twin Peaks, né, pra ser o anãozinho lá, que eu nem vou me atrever a dizer o nome dele aqui no episódio, né, do personagem. É o Rumple. Rumpelstiltskin. E vamos agradecer que ele não estava falando ao contrário nesse episódio, né? Tem essa também. Assim, honestamente, mais um episódio esquecível aí, da primeira temporada de Space Nine. E aí eu sou obrigado a concordar com o Sr. Salvador Nogueira. O episódio é modorrento, não aproveitaram bem aí a ideia, né, o high concept do episódio, não foi bem executado. Acho que assim, não tem muito mais o que a gente possa dizer do roteiro em si. Eu acho que a falsa encrenca daquilo ali, poder destruir o sistema todo, eu acho, nossa, é dose. É tipo assim, não, tão de brincadeira. Não tem como, gente. É porque em momento nenhum você entende como crível, de fato, que eles estão passando um tipo de apuro nada, mesmo, né? Você sabe que não vai acontecer nada daquilo, mas ao mesmo tempo você não está sendo dado nada além disso. É um negócio esquisito mesmo. Não sei se foram muitas reescritas, ou houve alguma adaptação, mas ficou muito sem forma, sem foco. Ó, Mari, me ajuda aí. Você, como eu, acha que esse episódio não é esse desastre todo. Dá uma ajuda aí pra falar o que você acha que funciona no episódio, querida. Na realidade, não tem muito, né? Ele só é um episódio... Ele só não é tão ruim quanto você lembrava. Não, assim, se a gente for pensar no Move Along Home, que eu dei nota 0, no The Passenger, que eu nem lembro se eu dei meio ou se eu dei 1. Esses são episódios muito ruins. Esse daqui, ele não é nesse nível de ruim. Ele é um episódio esquecível. Mas se a gente começar a destrinchar cada coisa, tem várias coisas aqui que eu tenho pra criticar. Assim, eu acho que, na realidade, ele tem um monte de ideias interessantes que foram perdidas. Que eles foram pro lado do clichê e acabaram não desenvolvendo. Então, do que a gente falou, a história lá dos alienígenas teria sido mais interessante se tivesse focado neles, se logo no início já aparecesse os três conversando e a gente descobrisse que eram alienígenas, e aí a maneira deles interagirem para ver se eles conseguem criar uma relação, né, uma empatia com os outros, teria sido muito mais interessante. Se eles tivessem se revelado no meio do episódio e aí o resto fosse eles interagindo, eu acho que teria sido mais interessante. Ou então, a ideia inicial de que a estação está em perigo por conta da imaginação da Dax, também ficou ali no finalzinho, quando o Cisco saca que tem alguma coisa estranha, entendeu? Mas ficaram só nos clichês. E aí o pior deles, sem sombra de dúvida, e que daí é a vergonha alheia de todo dia do Bashir, é a história dele com a Dax submissa, né? Muito embora a Dax real deu uma gozada nele, né? Do tipo, pô, não tem problema você imaginar, isso é normal, as pessoas
pessoas se imaginam com as outras, quando você gosta de alguém, você vai se imaginar com aquela pessoa. Agora, precisava ser assim, uma pessoa submissa, é assim que você gostaria que eu fosse com você? Que daí cai pra um lado vergonha alheia do Bashir. Pô, será que é assim mesmo que eles querem que o Bashir veja Dax? Ou qualquer outra mulher? Muito pra ruim. quê, né? Pra quê? I wouldn't. Julian, there's really no need to apologize. In a way, I feel as if we've invaded your privacy. We all have fantasies and dreams we keep to ourselves. Thoughts that should remain private. I'm glad you understand. Of course I do. I was a young man. Once. So we can put all this behind us. Of course. Good. She really is submissive, isn't she? Is that how you want me to be, Julian? So submissive? I am not submissive. Am I? No. Well, I don't think so. I'm just not the cold fish you are. Cold fish? Now, I, never said that. Na realidade, podia ter ido para um outro lado. Ela podia ainda ser mais interessante, mais inteligente que a Dax, entendeu? Poderia ter tomado as rédeas ali da coisa. Mas por que ela tem que ser aquela mulherzinha submissa, entendeu? Então fica uma coisa muito forçada. Podiam ter bolado uma cópia que tivesse de fato interessado no Bashir, que mexesse um pouco com a Dax, né? Colocasse ela em xeque de alguma maneira, mas aí demanda o cara ir lá escrever, né, pô? Tem que escrever o troço, né? Mas, gente... Né? Demanda isso. É mais fácil botar lá a Dax agarrando o Bashir de qualquer jeito. Exato. Né? E aí fazer aquelas ceninhas ridículas. Estranho, né? Agarrando ele no Ops e aí chega a Dax e vê que ele tá sendo agarrado por uma cópia dela, entendeu? Na frente de todo mundo. Então não tem sentido isso. Não, e é bizarro ninguém sacanear o Bashir também. Eu acho isso absurdo. Ninguém sacaneia o O'Brien, ninguém sacanear o Bashir, tipo, precisando ir na Holosuite, cara. É de novo rir do personagem, não rir com o personagem. Não é feito nada com aquilo. A Dax fala no começo do episódio pra ele, né? Toma uma ducha sônica aí pra baixar isso daí. Ele, não dá certo, eu já tentei. Aliás, eu acho que essa abertura é zoneado, né? Que ela mesma diz que o cara pegou não sei quem, sei lá, gente. Não tem muito sentido. Mas eu achei engraçadinha essa abertura. Porque é o que a gente vinha falando nos últimos podcasts, né? O Bashir tá lá babando pela Dax, mas tá pegando todo mundo. Não é sinal que ele sente pela Dax porra nenhuma, no fundo, né? Sim, concordo, mas concorda que é o que a gente tava falando em todos eu acho que as coisinhas mais engraçadinhas talvez tenham caído pro Oda, a coisa das emas, aquela nevasca, talvez a coisinha do Quark, entendeu? Porque não são coisas que tem a ver com o caráter do personagem, são coisas muito bobas, muito superficiais também. Não são grandes coisas, mas também não discutem muito quem ele é. Eu acho que o mais engraçado que tem a ver com o caráter do personagem, na verdade, é o Quark. Ele tá lá com a loira e a morena e de repente o Odo fala, tô estranhando você, todo mundo tá ganhando no Dabo. E aí ele vai lá, perca! Pra mim é mais engraçado esse ponto. O que é meio absurdo, né? Todo mundo ganhar também, né? De onde saiu? Aí o dinheiro não saiu do Quark, se todo mundo tá ganhando. Bom, veremos isso de novo lá na segunda temporada, no episódio Rivals, né, Ale? Deixa eu só fazer um comentário sobre o que você disse, sobre a cena inicial da Dax lá com o Bashir, porque de alguma forma eu concordo com você. Essa primeira parte aí, essa introdução, ela nos mostra alguma coisa, é que de fato, o que a gente estava comentando de fato nos podcasts acontece, né? O Bashir estava lá tentando convencer a Dax, né? Olha, eu sou afim de você, queria ficar com você e tal. E a Dax vai fornecendo subsídios pra ele desistir, né? Diz assim, mas você, né, tá se virando nos 30 aí, todo Rapsai que aparece, você vai atrás, e ele tenta se justificar. Então, depois quando aparece a Dax, que a Mari colocou aí como, entre aspas, submissa, aí é o momento quem nunca do episódio, né? Porque, pensando aqui, infelizmente, como o ser humano do sexo masculino, quem nunca, né, pensou nisso? Numa menina que você, em algum momento, gostou, que infelizmente não correspondia esse amor por você, quem nunca pensou, né? Eu vou evitar comentar. Não, podia ter, isso é clássico de comédia romântica, ele realizar que aquela submissa que ele pensou não é a que ele gostava, de fato. Ou seja, tem tanta coisa pra fazer
fazer, eles não fizeram chongas, entendeu? Então, mas o problema que eu acho não é a caracterização da Dax. Entendeu? A caracterização da Dax é a fantasia do Bashir. Pra mim, ok. Isso aí, pra mim, tá... Tudo bem, é um momento vergonha alheia pra Mari, por ela ser, né, mulher e tal, mas assim, falando também como homem, como eu disse, quando a gente era jovem, enfim, a gente também tinha esse tipo de imaginação fértil, né? Pro lado não tão bacana. Mas era uma fantasia. Foi a fantasia do Bashir. E pra isso eu acho que, assim, essa parte especificamente do episódio eu não vejo como um grande problema. Eu vejo um problema outras coisas, né? Como a gente já comentou aqui. A história ser arrastada, modorrenta, a encrenca da semana não ser absolutamente crível, né? A gente não acreditar naquilo em nenhum momento sequer. O próprio desenvolvimento ali, a pseudociência envolvida ali, que fica até difícil de entender quando você assiste o episódio. Nem sei, cara. Então, eu acho que ciência. Que gororoba grossa essa tecnobaboseira, gente. Então, pois é, isso aí que não me tem incomoda. nem aquela frasezinha de jornada explicando com alguma metáfora, nem isso tem. É uma gororoba grossa direto. Mas isso aí, gente, não quero interromper o Ale que tava falando, mas Manda só bala. pra dar um subsídio pra ele continuar falando. Esse não é o episódio Shore Leave de Deep Space Nine? E Shore Leave aí também tinha umas coisas bem ridículas, né? O que você acha, Ale? Shore Leave, que você fala da série clássica, né? Isso! Então. Eu acho que assim, acho que a linguagem mudou muito. Ali já faziam 25, quase 30 anos, né, que o Shore Leave tinha ido ao ar. Então a linguagem ali, televisiva, já tinha mudado bastante. Mas quando o Shore Leave foi ao ar lá nos anos 60, foi uma quebra de paradigma, entendeu? Eu acho que tem muito a ver com a execução e com a época, né, onde os episódios são inseridos. Obviamente, se a gente olhar Shore Leave hoje, realmente, né, vai fazer pouco pela gente, mas dentro daquele contexto lá, onde existia muito tabu para muitos assuntos, foi um episódio, como eu disse, né, um quebra de paradigma. Esse episódio de Deep Space Nine não quebrou paradigma nenhum, né? Ele só quebrou, de fato, talvez aí, a gente olhando bem, ele quebrou a credibilidade da série, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Eu não acho tão ruim assim, Ale, mas eu entendo os seus argumentos, os argumentos do Castanha, tá? E vocês querem destrinchar o episódio? Pode destrinchar, não vou ficar brigando com vocês. Mas o meu pensamento, talvez porque eu reassisti já sabendo o que era o final. Quando eu reassisti, eu lembrava que o final é que aquelas imaginações do Kai, da Dax, do Rumpelstiltskin, e só vou ter coragem de falar esse nome no podcast inteiro. Ninguém mais vai falar Rumpelstiltskin? Eu falo Rumpel. Eu gosto de ouvir a Molly falando, é muito fofo. Ale? Ela fala bonitinho. Não, eu não me atrevo, não me atrevo. Eu não consigo falar nem português direito, imagina esse aí que eu não sei nem que língua que é essa aí, entendeu? Deixa pra você aí que treinou bastante. Eu fiquei treinando antes de gravar. Mas tem uma coisa boa desse episódio, que vou me redimir, porque lá no primeiro episódio eu tinha certeza que a bola de beisebol do Cisco já aparecia no começo e não era, né? E agora ela apareceu. Essa bola aí que ficou com ele, provavelmente é a que vai aparecer na mesa dele em algum outro momento futuro. Então a gente tem uma coisa importante da história, que é a bola de beisebol, e que agora ela se sacramentou ali. E o relógio que ele vai fazer daqui a pouco também fica no escritório dele. Não aquele relógio maluco. Não que tenha nada a ver com a história, que tenha trazido alguma coisa pra história, né? Mas enfim. Ô, Castanha, pera, não dá spoilers. Quem jogou essa bola pro Cisco foi o Bukai. Essa bola não deveria ser imaginária? Não sei. Eu pensei a mesma coisa que você. Eu olho, a bola de beisebol tá aparecendo. O Cisco, inclusive, sai de costas com as mãos cruzadas atrás, segurando a bola. Ele joga a bola pra cima, daquele jeito de pegar e tal. Mas depois eu fiquei pensando, mas não era tudo imaginação? Como é que essa bola agora é física? Eu entendo que não é a mesma bola que a gente vai ver depois. Mas se eles tinham condições de criar um ser corpóreo pra eles, naquela forma, daqueles personagens, por que não eles poderiam criar uma bola? A gente não sabe absolutamente nada sobre eles. A não ser que eles estão viajando pela galáxia para conhecer outras espécies e quem sabe daqui a um ano eles voltem, que a gente sabe que eles não voltaram. Então, como que a gente pode dizer se essa bola é a que ficou ou não, entendeu? Dado que nesse episódio eles tiveram uma bola de beisebol e aí deve ter ficado por ali e dizem que foi meio que sem querer, que de repente
a bola foi parar na mesa do Sisko em uma das gravações e acabou se sacramentando. Então só pode ser essa bola aí, entendeu? Então deixa eu jogar a seguinte pergunta pro Castanha. Joga. Então a Dax não era só a imaginação do Bashir, ela tinha corpo, sentimentos, mãos geladas. Boa pergunta, cara. Boa pergunta. A gente não sabe muito bem o que ela era. Se era um construto. Porque a gente não sabe os poderes dessa raça alienígena, do que eles são capazes. Dá a impressão pela conversa entre os três, a gente está supondo que tinham 3 pelo menos, né? Está supondo isso também, que eles já tiveram contatos com outras formas de vida, humanoides, porque eles falam de uma maneira banal, né? Um deles fala a mulher de um jeito tipo assim, é comum, eles não estão falando de nada muito desconhecido para eles, então eles estão, né? We don't know any more than when we started. Why would Mind create a woman and then reject her? Why would Mind create a dwarf that could terrify him? We should abandon the whole thing. Not yet. I made a connection with mine. A curious one. I sense a feeling from him. An affection for this ball player who died 200 years before he was even born. And how much longer do you suggest we devote to this? As long as it takes. It ain't over till it's over. Mas não está muito claro o que de fato está acontecendo. Se a anomalia está acontecendo e eventualmente ela parou de acontecer, ou se ela nunca aconteceu, só aconteceu na cabeça de quem estava ali. Eles estavam meio em transe, entendeu? Não, acho que da mesma forma que apareceram aqueles animais e não sei o quê, eu acho que era a partir do momento que a Dax imaginou que pudesse ser uma ruptura, estava a ruptura acontecendo apareceu, e entendeu? sumiu. Então, talvez. Mas não era uma ruptura real. Aí eu não sei. Aí já fica meio... Não, eu parto engraçada? Eu parto desse princípio. A estação nunca esteve realmente em perigo. Até porque a conversa final do Alien Bukai lá com o Sisko mostra que não é uma raça alienígena belicosa. Sim. Então eu não acho que eles realmente iam deixar a estação. Não, então, se não é belicosa, por que o Rumpel lá jogou aquela de que queria pegar a filha? Não, vamos lá. Junto comigo. Rumpelstiltskin. Ah, meu Deus do céu. Lá no clímax da parada, ele falou, eu vou pegar tua filha, eu te libero. De onde saiu aquilo? Ele não fala isso explicitamente. Ele fala que tem um preço, mas ele não chega a falar qual é. Bom, ele traz ele fala, eu nunca tive uma filha, né? Tem razão, Mari. Run out of ideas, friend? I have a suggestion. Maybe I can help. You created me with powers beyond those of mortal men, and I would be more than happy to use them to assist you for a price. I've always wanted a daughter. Miles? E ele traz a Keiko e a Molly lá. Mas é que até então os 3 estavam no personagem. Os 3 alienígenas estavam se comportando exatamente como a imaginação do Bashir Imaginador. Do O'Brien e do Jake, entendeu? Até eles não se revelaram. Exatamente, para avaliar a reação. Avaliar o que o O'Brien realmente ia fazer. Isso. Eles estavam testando a população da estação. Você pensa dessa forma, Lê? Então, muitas dúvidas me surgem, né? Porque, conceitualmente, será que realmente a estação não estava em perigo? Porque, por exemplo, eles acham no histórico lá uma anomalia que destruiu lá um sistema e uma nave vulcana. Essa anomalia, eu estou entendendo que foi criada de alguma forma lá pelos alienígenas, né? Eu não diria não, Alê. Eu acho que ou foi ainda imaginação deles, que podia ter alguma coisa, será que tem alguma coisa que aconteceu parecida, e aí o fato deles pensarem nisso surgiu uma coisa, ou então teve uma ruptura que acabou com um sistema, mas que não tinha nada a ver com esses alienígenas, porque eles falam assim, mas a nave vulcana colocou qualquer coisa de imaginação que apareceram, mas eles eram vulcanos, eles não têm imaginação, então quer dizer, na realidade podia ser que não tinha nada a ver, entendeu? Exato, exatamente, foi o que eu entendi do episódio. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Ele dá margem para você pensar outras coisas diferentes. A gente não fica realmente com a certeza de que não tinha perigo nenhum, mas também o que acontece em tela é um negócio tão pouco crível que também, em momento algum, também nos parece que está de fato tendo algum perigo. Entendeu? Então esse é o problema. Conceitualmente, o episódio, ele falha, entendeu? Ele é falho, porque ele não se sustenta em nenhum dos termos que ele coloca
em tela, entendeu? A gente tá discutindo aqui o roteiro dele sem ter certeza exatamente do que de fato foi proposto por esse roteiro. Mas você não dá todas as respostas e fazer o público pensar é algo ruim? Não, mas você também não dá resposta nenhuma, também não é um negócio legal, entendeu? Que é muito vago o episódio. Exatamente. A gente não tem a menor ideia de quem são esses alienígenas. Entendeu? Acho que perguntas bobas, até pra gente se importar com o que tá acontecendo ali. Ele ter sido respondido. Vocês estão muito ansiosos. Daqui um ano a gente descobre. Ou não. Mas tem uma cena que eu fiquei olhando depois e falei, será que era essa a intenção? A hora que o Quark chega pra reclamar com o Odo que as duas mulheres sumiram, né? As duas que estavam lá tiracolo com ele. E aí o Odo fala, não, eu tô aqui, não sei o que. Então as duas, tem duas emas correndo. E aí as duas emas somem e no mesmo instante que as duas emas somem pelo corredor, aparecem as duas mulheres. Será que eram dois alienígenas? Que uma hora estavam como Ema e a outra hora estavam como as duas mulheres? Meu Deus do céu. Porque foi muito assim. Eu pensei exatamente as duas mulheres. Eu pensei exatamente nisso, Mari. Porque é muito imediato. Some as duas emas, ou avestruzes, sei lá o que era, e aí já aparecem as duas alienígenas, né? A loira e a morena. Que o Quark estava procurando. Então eu não duvido não que fosse. Estão ali testando os limites da estação, né? Da população da estação. Mas a gente já está falando quase há tanto tempo quanto a duração do episódio. Para quem fala que é um episódio muito ruim, olha quanto tempo a gente está falando. Então vamos começar aquela rodada favorita do Odo. Ô Ale, o que eu não perguntei que você quer falar ainda, botar fora do seu peito sobre esse episódio que não é do Paul Lynch? Olha, Fernando, eu não tenho absolutamente mais nada a falar do episódio, a não ser que eu não gostei. Eu acho esse episódio não é nem horrível, eu acho ele terrível. Castanha, mais alguma coisa? Eu, nessa coisa da Dax, ela meio que criar a anomalia que ela estava procurando, me lembrou do All Good Things, né? Que seria feito na temporada seguinte. Vai ver que a volta foi essa, né? Que eles acabam criando a anomalia que eles estão procurando, né? Aí fica aquele paradoxo do ovo da galinha, né? Sim. Que o Kill fala com o Picard. Isso aí eu lembrei. Eu falei, acabaram usando, né? Que falta faz melhor. Infinitamente melhor. Isso aí eu prestei atenção. O Odo muito bem, né? Mesmo com um bacalho de roteiro desses. O René faz coisas incríveis mesmo. Obrigado. O Amishima também tá bem, eu acho, né, com material dado, bem dentro do universozinho do Quark, funciona direitinho. Acho que foi uma pena, assim, talvez a coisa do beisebol pros ciscos tenha sido uma escolha interessante, mas foi mal explorada. Podia ter trazido um certo pathos ali do lance do beisebol. Das três é a melhor escolha, mesmo assim foi muito fraquinha, porque não tem nem o compromisso, né, de ir um pouco mais a fundo, né, ficar aquela superficial, ter uma encrencazinha, vamos empurrar daqui, bota a tecnobaboseira, e aí chacalha, resolveu, o Cisco sacou, acabou o episódio, né? Então não tem muito o que a gente possa considerar aí, e do mais eu acho que não tem muita coisa, né? O Bashir, caracterização muito complicada nessa primeira temporada. Talvez seja o pior ponto, acho que é o ponto mais baixo, eu acho que não tem mais baixo até os últimos episódios. É o ponto mais baixo dessa caracterização do Bashir, de mulherengo, de dar em cima da Dax, sei lá, desesperadamente, da pessoa ficar até constrangida e tal. E não faz nada legal, né? Em nenhum nível, tipo, a Dax tá com alguém, aí o Bashir ficar com ciúme, tentar puxar pra lá, o Bashir tá com alguém, a Dax falar, realmente, você tá diferente. Não sei, mexer alguma coisa. É aquela coisa mais básica do básico e não sai disso. Quem sofre mais é o Bashir, mas também não é feito nada do lado da Dax pra mexer nisso de nenhuma forma, no mínimo interessante, sexy, ou sacaninha, ou mais espertinha, sabe? Não acontece nada, entendeu? É muito bocoiozinho mesmo o negócio. O Cisco não teve nada pra fazer, ele meio que desbarata o negócio, mas
não vejo grandes méritos pro personagem ali, e fica um pouquinho de noção de chance desperdiçada com relação à coisa do beisebol. Podia ser uma coisa, até porque teve com os Profetas no piloto, né, uma parte com o beisebol, e no fundo parece um pouquinho com os Profetas, né, mas não tiveram uma ideia de fazer distinto, interessante. É complicado mesmo, um episódio muito bagunçado. Eu acho que é por aí mesmo. Mari, o que mais você quer falar? Não, só dizer que realmente eu achei esse um episódio genérico e de oportunidades perdidas. O Castanha já falou bem aí, a questão do beisebol podia ter sido melhor trabalhada, dos alienígenas, da imaginação, dos personagens principais. E, infelizmente, a gente não teve nada disso. Então, é um episódio esquecível. Tem outros muito piores nessa temporada. Ruim mesmo. É só o Bashir de novo, coitado, né? A vergonha alheia dele. E é isso. Ok. Então, vamos lá. Castanha, sua nota para If Wishes Were Horses. Se eu não tivesse dormido 3 vezes, eu daria 2, mas como eu dormi 3 vezes, vai 1 também. Foi a nota que você deu lá há muito tempo atrás no guia de episódios do TB Clássico. Foi 1 estrela também. Mari, sua nota? Eu vou dar 1 também. Ale, sua nota? Cara, eu só não vou dar 0, porque 0 é o Move Along Home, né? Move Along Home não tem como, né? Ser alguma coisa tão ruim quanto, mas eu dou meia. Vou dar meia estrela. E eu vou dar nota 1,5 estrelas. Então eu vou distrair do Ale, mas eu não acho esse episódio tão ruim quanto outras coisas que a gente teve nessa temporada, como Killers, como The Passenger. E o próximo episódio também, não vamos esquecer, né? O The Forsaken. Nossa, mãe do céu. Pois é. Tá, vai ser difícil. Esse vai ser difícil. Esse vai ser difícil. Mas tem historinha boa pra contar da Luxana, né? A Luxana está para mim, assim como está o Kill para mim. Não suporto. Gente, vamos terminar esse episódio memorável, só que não. Eu vou pedir para todo mundo, quando eu chamar pelo nome, para se despedir, falar Rumpelstiltskin, tá bom? Ale, muito obrigado pela participação. Tenha uma excelente semana. Tudo de bom para todos. Até a próxima. Castanha! Boa noite para todos, foi um prazer. Mitzoplik. Boa, Castanha, muito bem. Mari, brigadão. É pra falar Rumpelstiltskin, é isso? Aê! Alguém além de mim. Boa, Mari. E é isso, ficamos agora com o balde imaginário do Odo. Na próxima vez o balde não será imaginário. Nos vemos no próximo episódio. Fui!